Jó, um pai que foi intercessor. Amém? Isso daqui, queridos irmãos, é muito importante nós como homens e nós que somos pais ou queremos um dia ser pais em nossas vidas, aprendermos com Jó sobre a intercessão, sobre nós orarmos na vida dos nossos filhos. Por quê, queridos irmãos? Porque muitas vezes nós, na correria do dia a dia, nós deixamos a oração de lado. E aí nós não oramos pelos nossos filhos, nós não oramos pela nossa família, nós não oramos pelos nossos amigos. E Jó, em todo o livro, ele nos ensina lições valiosíssimas a respeito de um relacionamento íntimo e puro com Deus. Quando nós analisamos o livro de Jó, nós vamos ver lá no final que Jó orou pelos seus amigos e ele teve o seu cativeiro transformado, ele teve o seu cativeiro mudado. No início, nós vamos ver que ele ora pelos seus filhos, que ele apresenta os seus filhos em adoração ao Senhor. E são essas lições, queridos irmãos, que eu desejo transmitir aqui aos corações dos irmãos nessa noite. Para isso, nós vamos abrir o nosso livro, a nossa Bíblia, em Jó. Abram aí no livro de Jó, para que os irmãos possam achar um pouco mais rápido. Jó está antes do livro de Salmos. E ele é um dos livros de sapiência, um dos livros de sabedoria da palavra de Deus, tá certo? Nós temos aí esses livros que são conhecidos como livros sapienciais, que são Jó, que são ali Salmos, que são também Provérbios, Cantares e Eclesiastes, tá certo? São os livros conhecidos como livros sapienciais, que trazem sabedoria para as nossas vidas. E eu quero que os irmãos vejam capítulo 1, dos versículos de 1 a 5, tá? Então, Jó, capítulo 1, dos versículos de 1 a 5, onde diz assim a poderosa palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém? Queridos irmãos, quantos aqui, pode levantar a sua mão, conhecem a respeito da história de Jó? Pode levantar a sua mão. É um livro muito bom para as nossas vidas. É um livro onde nós nos deparamos que sim, Deus permite muitas vezes a maldade em nossas vidas, ou o mal acontecer em nossas vidas, queridos irmãos, para que nós possamos sair melhores dessas situações, para que nós possamos sair mais próximos e mais íntimos dele nas nossas vidas. E Jó, ele é uma dessas pessoas que passa por uma aflição terrível em sua vida. Jó era um homem justo, Jó era um homem correto, e uma das coisas que o livro de Jó nos mostra é que os bons podem padecer. Os bons podem padecer. Porque o que existe no nosso coração e o que existe no nosso imaginário comum? Que pessoas boas não devem passar por coisas ruins, é verdade ou não é? E a gente tem o pensamento de que pessoas más devem passar por coisas ruins. É por isso que muitas vezes quando nós assistimos o noticiário e nós vemos que um bandido muitas vezes se deu mal, a gente tem aquela torcidinha dentro do nosso coração que a gente fala assim, tá vendo? A justiça foi feita. É verdade ou não é verdade? Né? Mas no caso de Jó, queridos irmãos, nós vemos um justo passar por aflições. Nós vemos um justo passar por dificuldades. E da mesma maneira que é verdade que nós talvez temos uma torcida dentro do nosso coração, uma ligeira alegria nos nossos corações por vermos o mal se dando mal, nós também temos em nossos corações aquela tristeza, aquela aflição, quando uma pessoa inocente, quando um justo padece. Não é muito mais triste nós vermos uma criança sofrendo? Não é muito mais difícil nós vermos uma criança passando por dificuldades?
E isso vem de encontro aos nossos corações, porque nós pensamos, por que essa criança está sofrendo? Por que essa criança está padecendo, sendo que ela não fez nada? E aí, queridos, é exatamente isso que acontece com Jó. Ele sofre em sua vida, mas ele não fez absolutamente nada de errado para estar sofrendo, para estar passando por aquela dificuldade. Inclusive, a Bíblia até nos mostra, aqui no versículo 1, que ele era o quê, queridos? Íntegro, reto e desviava-se do... Ok? Isso daqui, queridos irmãos, deve ser um padrão, um modelo para toda a vida do cristão. Para todo aquele que é cristão, nós devemos ter em nossas mentes e em nossos corações, sermos íntegros, retos, tementes a Deus e desviarmos-nos do mal. Isso daqui já nos mostra como Jó era como pai. Ele era um exemplo de pai para os seus filhos. Ele era um pai maravilhoso, um pai extraordinário. E ele era alguém reto, íntegro nos seus caminhos. Logo, os seus filhos também buscavam ser íntegros, corretos, porque eles tinham o exemplo do seu pai. Eles tinham o exemplo dentro de casa. Isso daqui é uma lição valiosíssima para os nossos corações, apesar de eu não trazer ela aqui nesta noite. Mas já nos mostra quem era Jó. Ele era um homem bondoso, ele era um homem piedoso, ele era um homem que andava de acordo com os caminhos do Senhor, ele era temente a Deus, ele desviava-se do mal. E isso nós precisamos ter como cristãos também em nossas vidas, nos desviarmos do mal. Quando nós analisamos a Bíblia, queridos irmãos, nós vamos ver que os grandes homens de Deus, tementes ao Senhor, eles se desviavam do mal. E nós também precisamos procurar nos desviarmos do mal. Porque muitas vezes, vou ser sincero, nós como cristãos vacilamos. E a gente procura o mal. Sabe aquela coisa da gente falar assim, não tem nada demais. É só um golinho. É só uma experimentadinha. É só um pecadinho. Todas essas coisas trazem destruição para as nossas vidas. Por isso que nós, como cristãos, precisamos antever o mal e nos desviarmos do mal. Então, se você vê que o mal está de um lado atravessando a rua, você muda para o outro lado e atravessa do outro lado. Se você vê que o mal está virando a esquina, você volta para trás, sai correndo, foge dele e se desvia do mal. Assim como foi com José do Egito, em que a mulher tenta agarrar ele à força e o que ele faz? Perna para que te quero. Ele foge do pecado. Ele deixa a roupa dele, ele deixa ali a túnica dele e vai embora. O que José fez? Ele flertou com o mal. Ele deu beijinho na mulher e falou assim, deixa eu só dar uma provadinha, dar uma testadinha. Ele fugiu do mal. E assim era Jó, ele se desviava do mal. E ele nos traz inúmeros ensinamentos para as nossas vidas, principalmente como pais. O primeiro ensinamento que eu gostaria de transmitir, queridos irmãos, que nós podemos ver aqui nas Escrituras, é que os filhos de Jó tinham um bom relacionamento entre eles. E isso daqui é algo fantástico para nós que somos pais, é vermos o bom relacionamento entre os nossos filhos. Por quê, queridos? Vejam aí, acompanhem comigo no versículo 4, em que diz assim a palavra do Senhor. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Olha que coisa fantástica que existe na família de Jó, queridos irmãos. Ele tem 7 filhos homens e 3 meninas, ou seja, um total de 10 filhos. E todos esses 10 filhos se dão muito bem, conforme nós vemos aqui no versículo 4. E isso é algo que nós devemos desejar em nossos corações, para os nossos filhos, para a nossa família, sim ou não, queridos irmãos? Não é terrível vivermos em uma família que está em pé de guerra? Não é terrível nós vivermos em uma família em que irmãos brigam com irmãos? É terrível. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, queridos. Eu já fui advogado. Os irmãos, alguns sabem disso, mas talvez nem todos agora estão sabendo. Eu já fui advogado. E eu já fiz, queridos irmãos, algo que destrói famílias. Que é isso, pastor?
partilha de bens. Os irmãos até já deram risada. O que é partilha de bens? Todo mundo se ama, até aparecer o último imóvel para se dividir entre toda a família. Aí começa aquela treta, começa aquela briga, ah não, você tem parte maior, eu isso, eu aquilo outro, eu desejo. Aí vira um pé de guerra, em que irmãos que antes se gostavam já não se desejam mais, se odeiam, começam a brigar, começam a falar mal um do outro, começa aquela confusão, queridos irmãos, por causa de um bem. O amor é deixado de lado por causa de um bem. E isso destrói o coração de qualquer pai. Isso destrói o coração de qualquer mãe, ver os seus filhos se engalfinhando por qualquer coisa. Vendo os seus filhos se engalfinhando, desejando o mal um do outro, queridos irmãos, por quê? Porque tem alguma briga. Às vezes a briga é por causa de ciúmes. Aquela coisa de, quem é o preferido da casa? Ah, sou eu, com certeza. Aí vira o outro e fala assim, não, sou eu que sou o preferido da casa, o papai e a mamãe gostam mais de mim. Aí daqui a pouco vai ver, eles já estão separados, já estão destruídos, já estão distantes um do outro, por quê? Briga dentro da família. E uma coisa que nos chama a atenção aqui na família de Jó, é que de 10 filhos, eles se dão bem. Eles gostam um do outro, e isso é algo que enche os nossos corações de alegria, principalmente nos dias atuais. Porque vejam o que ele diz ali, que eles faziam banquetes, cada um por sua vez. Ou seja, ô fulano, chama os outros 8 e vem para minha casa. Ô fulana, chama os outros 8 e vem para minha casa. Cada um ia na casa do outro de cada vez. E eles então tinham um relacionamento bondoso, prazeroso em família. Isso nos chama a atenção, queridos irmãos. Como Jó, sendo um homem de Deus, conseguiu ter isso na sua família. O texto não nos diz que Jó incentivava, que Jó valorizava isso, mas o texto nos traz essa lição importantíssima que nós, como pais, precisamos nutrir em nossas famílias, em nossos corações, queridos irmãos, porque é bom que os irmãos estejam em união. Como é bom e agradável que os irmãos estejam em união. E existem algumas lições que nós podemos retirar de toda a história de Jó, que ele, queridos irmãos, conseguiu isso na sua família. Quais lições são essas? Ao analisarmos a palavra de Deus, nós vemos que Jó não tinha filhos preferidos. Que Jó não tinha filhos favoritos. Por quê? Acompanhem comigo no versículo 5, em que diz aí a palavra do Senhor. Jó os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. E depois eu quero que os irmãos abram também no capítulo 42, lá no finalzinho do livro de Jó, versículos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da segunda Késia, e o nome da terceira Queren-Hapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo a segunda geração de Ló. Porque aqueles primeiros filhos que nós vamos ver no início, todos eles morreram por causa da tragédia que aconteceu na vida de Ló. E aqui no final, queridos irmãos, nós vamos ver que Jó, ele pega os seus bens, a sua herança, e coloca as suas filhas também naquela parte da herança. E isso nos chama a atenção, porque não era comum que as mulheres fizessem parte da herança dos seus pais naquela época. Mas Jó trata as suas filhas de uma maneira igual, de uma forma igual a todos os seus outros filhos. O que isso nos mostra? Que os filhos de Jó provavelmente tinham este relacionamento harmônico, porque Jó não tratava as pessoas ou os seus filhos de uma maneira diferenciada, ele tratava todos igualmente. E isso é importante para nós como pais, isso é importante para nós como cristãos, isso é importante para nós como líderes cristãos, isso é importante para mim como um pastor. Queridos irmãos, dentro da igreja do Senhor, eu como um pastor e, entre aspas, brincando, um pastor que cuido da fé dos irmãos e tento tratar todos com uma fé
para buscar mais de Deus, eu preciso ser igual e imparcial com todos. Porque se eu tiver preferidos, um vai falar, o pastor está fazendo isso, ó, tá vendo? O pastor gosta mais do outro e não gosta de mim, eu estou sendo esquecido pelo pastor. E isso também não acontece nas nossas casas. Às vezes nós temos os nossos filhos, fazemos o nosso melhor para eles, e sempre Satanás vai colocar no coração dos nossos filhos o quê? O preferido é o outro. Mas, deixa eu falar uma coisa, dentro do coração de um homem cristão, de uma mulher cristã, de um cristão, nós não podemos ter preferidos. Seja no nosso relacionamento familiar, seja no nosso círculo de amizade, seja dentro da igreja, queridos irmãos, nós não podemos ter preferidos, porque preferido é lá fora, panelinha é lá fora. Aqui no reino de Deus nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. E nós precisamos prezar pelo bom relacionamento entre os irmãos. Nós precisamos prezar pelo bom relacionamento dentro da igreja. Nós precisamos prezar pelo bom relacionamento, queridos irmãos, dentro da nossa casa. Você tem algum irmão de sangue lá fora? Você tem alguma irmã de sangue lá fora? Não seja você quem vai ficar criando ciúmes entre a família. Não seja você aquele que vai ficar falando para o seu pai, pai, por que você prefere o outro? Pai, por que você prefere João? Não levante contendas e facções dentro da sua família. Porque pessoas de Deus desejam fazer o que é melhor para Deus. E aqui nós vemos, queridos irmãos, no livro de Jó, que a família de Jó era uma família que tinha harmonia. E que nós possamos procurar isso dentro das nossas famílias, que nós possamos procurar isso dentro das nossas igrejas, que nós possamos procurar isso no nosso trabalho, que nós possamos procurar isso, queridos irmãos, no ambiente em que nós formos inseridos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se você é um funcionário, não seja aquele funcionário reclamão que fica falando, meu patrão só trata bem o fulaninho. Não fique criando contendas dentro do seu trabalho. Seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus, assuma as suas responsabilidades, trate todos igualmente. Nós, como cristãos, não podemos fazer acepção de pessoas. E nós precisamos, como pais, incentivarmos igualmente os nossos filhos. Eu, por exemplo, tenho 2 filhas, queridos irmãos, como vocês bem sabem. E aí, uma vai lá, se troca e vem até o papai. Aí fica lá na minha frente assim. Aí às vezes eu fico olhando e falo assim, o que ela está querendo? Aí minha esposa me lembra, amor. Aí eu falo, filha, como você tá linda, filha. Como você tá maravilhosa, como você tá cativante. Aí ela sai toda feliz, sai toda alegre. Aí daqui a pouco vem a outra. Aí estou eu lá trabalhando, fazendo pregação, fazendo as coisas. Aí vem a outra e fica lá, papai. Aí eu olho assim, que foi? Aí a minha esposa, amor. Filha, como você tá linda, maravilhosa, me dá um beijo. Por quê, queridos irmãos? Às vezes, o que os nossos filhos mais desejam é um pouco de atenção de nós. Um elogio. Elogio, queridos irmãos, não faz mal a ninguém. De vez em quando, elogie o seu filho. De vez em quando, elogie a sua esposa. De vez em quando, elogie o seu marido. Para que nós não tenhamos o quê? Preferências ou favoritos. Trate todos igualmente. E assim era na vida de Jó. Ele dá, no final da sua vida, a herança para todos os seus filhos igualmente. Ele também faz o quê, queridos irmãos? Ele faz o quê? O sacrifício igualmente por todos os seus filhos. E nós vemos que grandes homens de Deus tiveram sofrimento na sua família, porque tiveram favoritos dentro da sua casa e dentro da sua família. Jacó, um grande homem de Deus, mas ele tratava José de uma maneira favorita, de uma maneira preferida. Ele gostava mais de Jacó do que dos outros filhos. Isso trouxe o que para Jacó, queridos irmãos? Destruição na sua família. Porque os filhos olharam assim e falaram assim, quer saber? O pai só gosta dele, vamos matá-lo. Não, vamos matar não, vamos jogar ele no poço. Não, vamos jogar ele no poço não, tira ele do poço, vamos vender ele como escravo.
Ou seja, aquilo que era para ser bênção se tornou destruição por causa do favoritismo de Jacó. Mas em nome de Jesus, que nós como cristãos possamos aprender isso nas nossas vidas, no tratamento com os nossos filhos. Não tenha preferidos na sua vida, ame todos igualmente. A Lívia uma vez me perguntou: papai, agora que a Alice nasceu, você vai gostar menos de mim? Eu falei: filha, é impossível gostar menos de você. Porque eu gosto de você, eu amo você e eu vou amar a Alice. E uma coisa que nos chama a atenção, queridos irmãos, também o Espírito Santo nos diz aqui agora: Deus não tem filhos preferidos. Somos todos iguais diante do Pai. Então, na nossa imaturidade, muitas vezes nós queremos ser os preferidos de Deus. Mas Deus ama todos igualmente, porque a palavra do Senhor nos diz, queridos irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não tem filhos preferidos. Por que que nós vamos ter preferências nas pessoas? Nós devemos amar todos igualmente. Nós devemos ter e declarar nosso amor a todos igualmente. Para que não venhamos a ter péssimos relacionamentos, onde quer que seja, na nossa igreja, na nossa família, no nosso trabalho e assim por diante. A segunda lição e o segundo ponto que eu gostaria de transmitir essa noite a respeito da vida de Jó, é que, como um pai, Jó santificava os seus filhos. Isso daqui é importantíssimo. Ali no versículo 5, acompanhem comigo, diz assim: sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura, pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Você que é pai, você que é mãe, o que você mais deseja no coração para o seu filho ou para a sua filha? Que seja um bom profissional? Que seja bem sucedido na sua vida? Que seja alguém que ultrapasse as barreiras, os limites e tenha o seu nome conhecido? O que você deseja para o seu filho? Você deseja que ele seja um médico? Você deseja que ele seja um advogado? Qual é o desejo que você tem no seu coração para o seu filho e para a sua filha? Aí você pode até falar assim: ah, pastor, eu desejo que meu filho seja vascaíno. Mas, queridos irmãos, por que essa brincadeira? Porque se nós formos analisar o mundo hoje, muitos são os desejos para os seus filhos ou para as suas filhas. Os pais estão preocupados com que o filho passe numa boa faculdade, passe numa ótima universidade, passe em um bom vestibular, seja um médico, seja um bom veterinário, um dentista e assim por diante. Certa vez eu conversei com uma família e o pai falava o seguinte: meu filho vai ser médico. E aí o filho falava assim: eu queria ser dentista. Mas o pai falava: de maneira nenhuma, eu não vou trabalhar minha vida inteira para que o meu filho seja um dentista. Eu quero que ele seja médico, porque é o meu sonho, é o meu desejo e ele vai ser um médico. Só que, queridos irmãos, por que eu estou trazendo tudo isso aqui à tona? Porque, infelizmente, hoje as pessoas têm muitas preocupações com os seus filhos, mas não têm a preocupação principal, que é o quê? Santificar os seus filhos. Levar os seus filhos para os caminhos de Deus. Antigamente, as pessoas elas tinham uma certa mentalidade. Eu vou levar meu filho para a igreja para que ele não vá para um mau caminho. Mas hoje, uma das menores preocupações das pessoas, dos pais, é levar um filho para a igreja. Sabe por quê? Porque para ele, tanto faz o caminho que o filho vai seguir, desde que ele seja médico. Tanto faz o que o menino ou a menina vai ser. Aí, o que acontece muitas vezes com aquela criança? Cresce, entra no mundo do crime, e aí depois o pessoal vira e fala assim: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer com o meu filho, trazer essa destruição na minha família? Mas antes, quando era a responsabilidade dele ou dela, ele não levou e não se preocupou em levar aquela criança para os caminhos do Senhor. Mas Jó não. Veja que a principal preocupação de Jó era de santificar os seus filhos. E o que é a santificação, queridos irmãos? É nós estarmos mais próximos de Deus. E será que nós temos nos preocupado com isso em nossas vidas com relação aos nossos filhos?
com relação aos nossos netos, com relação aos nossos sobrinhos, com relação àqueles que estão ao nosso redor, inclusive com a nossa vida? Qual é a sua maior preocupação no dia de hoje? Qual é o seu maior desejo no dia de hoje? Você pode virar e falar assim: pastor, eu queria me tornar milionário. Esse é o meu maior desejo, essa é a minha maior preocupação. Porque se eu virasse milionário, todos os meus problemas estariam resolvidos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não ia adiantar de nada. Por quê? Você ficando milionário sem santificar a sua vida, vai chegar um momento que você vai ter um vazio muito grande dentro do seu coração, dentro do seu peito. Por isso que a nossa principal preocupação nessa vida, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, é santificarmos eles, assim como Jó se preocupava em santificar os seus filhos e a sua família. Vejam que no texto Jó, ele não está pensando, peraí, se os meus filhos gastaram dinheiro demais, eu vou fazer um depósito para eles. Não, não é isso que fala. Aqui não está dizendo, peraí, se os meus filhos gastaram demais, eu vou ensinar a eles como poupar dinheiro. Não, não é isso que fala. Aqui não fala, peraí, se os meus filhos são mal sucedidos na vida, eu quero ensinar a eles a serem bem sucedidos na vida. Não, não é isso que o texto fala. O que o texto nos fala, queridos irmãos? Que Jó se preocupava se os seus filhos estavam transgredindo as leis de Deus, estavam magoando o coração de Deus, e ele orava para santificar os seus filhos. Pai, mãe, qual é a sua principal preocupação no dia de hoje? Eu, como pai, o meu maior desejo, o meu maior sonho para a Lívia e para a Alice é que elas sejam cristãs. O meu maior desejo, o meu maior sonho para as minhas filhas, queridos irmãos, é que eu possa batizar as duas. Que elas sirvam na casa do Senhor, que elas amem o Senhor de todo o coração. Sabe por quê? Se assim elas forem, eu sei que elas estão nos caminhos corretos. Qualquer outra decisão que elas tomarem para a vida delas, eu sei que elas estão pautadas nos caminhos do Senhor. Esse deve ser o principal desejo dos nossos corações para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa descendência, queridos irmãos. Que eles amem a Jesus Cristo. Se vocês me perguntarem, pastor, você quer que a Lívia seja médica, seja advogada? Tanto faz a profissão que ela for escolher, queridos irmãos, desde que na profissão dela, ela glorifique ao Senhor dos Exércitos. Desde que ela glorifique ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque esse é o meu principal desejo para a minha filha. Que eu sei que se ela tiver a Cristo dentro do coração dela, qualquer coisa que ela escolher, ela vai dar muito orgulho para o pai dela. Mas, o que a nossa geração tem vivido? Qual é a preocupação dos pais nessa geração? Mas essa noite, em nome de Jesus, que nós, como pais, mães, tios, avós, possamos ter a preocupação de santificarmos as futuras gerações, de santificarmos aqueles que estão ao nosso redor, de santificarmos as pessoas que são os nossos discípulos. Quem você tem discipulado? Quem você tem santificado? Quem você tem buscado para levar para mais perto de Jesus Cristo na sua vida? Essa deve ser a nossa preocupação. E o terceiro ponto, queridos irmãos, que eu gostaria de trazer essa noite, é que Jó, além de santificar os seus filhos, Jó intercedia por seus filhos. Acompanhem comigo, queridos irmãos, no versículo 5, onde diz assim a palavra de Deus. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Amém? Aqui, o que Jó está fazendo, o que ele está praticando? Como nós vimos, ele estava santificando os seus filhos, através da sua intercessão. Por quê? Os filhos não estavam se preocupando em oferecer holocaustos a Deus. Essa talvez não fosse a principal preocupação dos seus filhos. Mas Jó se levantava de madrugada
para interceder por seus filhos. Por quê? A oração de um pai muito vale na vida dos seus filhos. A oração de uma mãe muito vale na vida dos seus filhos. Até existe uma igreja que tem a campanha que é mães de joelho, filhos de pé. Por quê, queridos irmãos? Nós precisamos ter o hábito de orarmos pelos nossos filhos, intercedermos pelos nossos filhos. Você faz isso no seu cotidiano? Você faz isso no seu dia a dia? Senhor, em nome de Jesus, proteja e guarde o meu filho, minha filha, livra ele, livra ela de todo mal. Senhor, coloca boas pessoas no caminho dos meus filhos. Senhor, trabalha no coração dos meus filhos. Senhor, santifica os meus filhos. Senhor, trata os meus filhos de acordo com a sua bondade na vida deles. Senhor, não são os meus filhos, são os teus filhos. Ore para os seus filhos. Ore para que Deus abençoe a vida deles. E aí você pode até falar assim para mim, pastor, mas eu não tenho filho ainda. E aí eu quero te dizer, te incentivar, ore ainda assim, porque Deus já os conhece. A palavra de Deus nos diz que antes do ventre das nossas mães, Ele já nos conhece, Ele já nos ama, Ele já tem propósitos nas nossas vidas. Então o seu filho que ainda não nasceu, ore por ele. Senhor, que o Senhor possa abençoar a minha futura geração, a minha descendência, ó Pai. Senhor, trabalha no coração dos meus filhos para que eles sejam servos do Senhor. Interceda pelos seus filhos, ore pelos seus filhos, porque essa é a nossa responsabilidade como pais. Nós precisamos levar os nossos filhos para mais perto de Deus, queridos irmãos. E às vezes, quando os nossos filhos não querem, não desejam, é a nossa responsabilidade levarmos eles para mais perto de Deus. A gente não leva os nossos filhos para a escola? A gente não leva os nossos filhos para tomar vacina? A gente tem que trazer os nossos filhos, os nossos descendentes, para a casa de Deus, para mais perto do Senhor. Por quê, queridos irmãos? Porque só assim nós vamos ter a garantia de que eles serão justos, corretos e íntegros, de acordo com a palavra de Deus. Quando você chegar na sua casa, ore com os seus filhos. Quando você chegar na sua casa, leia a Bíblia para os seus filhos. Ensine os seus filhos nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus nos diz, ensina a criança no caminho que se deve, e até quando crescer, esse era o desejo das pessoas muito tempo atrás. Mas de alguma forma, a nossa geração perdeu esse desejo. De alguma forma, a nossa geração perdeu esse anseio de interceder, de ministrar, de trabalhar no coração dos nossos filhos. Queridos irmãos, eu já ouvi dentro da igreja pais cristãos dizerem, eu não me importo com a religião do meu filho, desde que ele seja feliz. Se você é um cristão, você precisa se preocupar com a religião do seu filho. Porque se você é cristão, você acredita que quem é o Salvador? Aí seu filho vai lá e adora Maomé, adora Buda. Se você sabe que a salvação só está em Jesus Cristo, você está feliz do seu filho se perder? Você está feliz do seu filho não estar com você no paraíso? A gente precisa se conectar mais com Deus e ganhar a nossa geração, a nossa descendência para Jesus. Interceder pelos nossos filhos, orar pelos nossos filhos. Pai, ore pela sua filha. Pai, mãe, ore pelo seu filho, pela sua filha. Para que ele possa andar nos caminhos corretos, em bons caminhos do Senhor Jesus Cristo. Para que ele se encontre com pessoas que também desejam o mesmo caminho. Para que os seus netos, para que os seus filhos também desejem o mesmo caminho, queridos irmãos. Porque nós precisamos interceder pelos nossos filhos. E Jó, ele era esse pai que intercedia pelos seus filhos. E nós precisamos fazer isso também. Todos os dias eu coloco as minhas filhas em oração.
Eu dobro os meus joelhos, oro pela minha casa, oro pela minha esposa, oro pela Lívia, oro pela Alice, oro em nome de Jesus. Se Deus quiser trazer mais um, mais 2 filhos, eu oro em nome de Jesus. O pessoal deu uma risadinha aí, olhando para minha esposa. Mas são filhos espirituais, amém, irmã? Amém, amor? Né? Se Deus quiser trazer 500 filhos espirituais, que assim seja. Semana que vem nós vamos falar sobre filhos espirituais também, queridos irmãos. Mas eu oro por cada um dos meus filhos espirituais como pastor e oro também pelas minhas filhas, porque é isso que um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, uma tia precisa fazer. Orar pelos seus familiares. Que nós possamos aprender essas lições com Jó, queridos irmãos, e que nós possamos, de fato, abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para o que Deus deseja fazer através das nossas vidas. Que nós possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, e buscarmos para que nós consigamos, de alguma forma, transmitir a nossa fé para os nossos filhos. Para que nós consigamos, de alguma forma, transmitir a nossa fé para as futuras gerações que virão. Porque se eles não conhecerem a fé, queridos irmãos, o que vai ser deles e dos que estiverem ao redor deles? Deixa eu só fazer um alerta para a igreja do Senhor que é muito necessário. A Europa hoje está sofrendo com as mulheres sendo abusadas, os homens sendo espancados, a Europa está sendo saqueada, a Europa está se tornando um verdadeiro caos. Porque em uma geração, apenas uma geração, o povo se esqueceu de Deus. E quando se perguntava para os europeus, certo tempo atrás, o que você deseja para os seus filhos, eles negligenciaram a fé para os seus filhos. Hoje a Europa está se tornando muçulmana. E eles estão vendo a destruição da nação. Eu converso com um amigo meu. Eu conversei certo tempo atrás com um amigo meu que hoje mora na Inglaterra, queridos irmãos. Eles dizem, Hudson, eu tenho medo da minha filha andar na rua. Por quê? Eu não sei se ela vai trombar com alguém que pode achar ter uma fé diferente e fazer o que quiser com a vida dela. Eu tenho medo. Por quê? Essas pessoas não creem no mesmo Deus que nós cremos. E aí a gente está só se preocupando, queridos irmãos, qual escola que meu filho vai estudar, qual trabalho que meu filho vai ter, o que ele vai ser, quem que ele vai ser. E nós nos esquecemos do principal, que é Jesus Cristo. Quantos e quantos pais eu já vi, queridos irmãos, que deram do bom e do melhor para os seus filhos, mas não deram o principal, que era Jesus Cristo, e tiveram a destruição na sua família. Então que a gente possa ter isso nos nossos corações e nas nossas mentes. Levarmos os nossos filhos para mais perto de Deus. Levarmos a futura geração para mais perto de Deus. Levarmos aqueles que estão próximos de nós para mais perto de Deus. Amém? Vamos orar?